Então, boa tarde a todos. Que a paz e o amor do Mestre nos aqueça hoje e sempre. E como já foi dito, né, o título do nosso Evangelho está no Evangelho de Mateus, né, uma narrativa de Mateus, lá no capítulo 6, a partir do versículo 19 até o versículo 21, né? E lá vem dizendo, né, onde está o teu sonho, ali está também o teu coração. E é verdade, o sonho a gente constrói nas nossas mentes e o coração é como uma bússola, né, que vai fazer a gente correr atrás desses sonhos. Todos nós temos que ter sonhos, objetivos na vida, né? Porque estar aqui encarnado neste mundo de provas e expiações, né, já tem um objetivo. Né? Nós temos como missão o nosso adiantamento aí, né, espiritual, crescermos, né, enquanto espíritos imortais. Então, o grande sonho, né, que nós carregamos enquanto espíritos imortais é esse, é o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento intelectual, moral, espiritual. Mas quando estamos aqui encarnados, a gente esquece um pouco, né? E na hora de idealizar os nossos sonhos, nós apostamos muito nas coisas materiais. Tudo bem que vivemos no mundo encarnado e nós precisamos sim das coisas materiais, mas nunca devemos ter como objetivo principal das nossas vidas correr atrás do ouro de tolo, porque é o que a maioria das pessoas fazem. A gente quer, né? Quer ter, e nesta busca do ter, esquecemos muitas vezes de ser, né? Às vezes, estávamos aqui conversando com o amigo, falando de quando a gente era pequena, casamos, e aí o sonho, né? Ter a casa própria, ter o carro, e a gente tem que ter mesmo. Não vim aqui fazer apologia à pobreza, de jeito nenhum. Como eu digo, eu adoro a tecnologia, né? Porque eu falo, gente, eu lavar roupa, de jeito nenhum, na mão assim, Deus que me livre, a minha síndrome do túnel de carpo não deixa. Então tem que ter um tanquinho, a máquina, e eu tenho 2 filhos, né, que são mecatrônicos, eu falo para eles, poxa, faz um robozinho para colocar no varal, aí vai ficar perfeito. Então a gente tem sim que buscar as coisas materiais, nós precisamos, mas não devemos fazer disso o grande objetivo nas nossas vidas. Né? Nós temos que entender que vivemos num mundo, num corpo encarnado, mas dentro desse corpo encarnado tem um espírito imortal. Então, tudo que eu correr atrás do material é para alimentar o meu corpo físico. Mas e para correr atrás do espiritual? Será que eu traço um objetivo, um sonho, onde o meu coração vai ali estar pensando nesse espírito? Ou eu corro atrás apenas do material? Porque muitos de nós, não, eu tenho que trabalhar, tenho que ter a casa, tenho que ter o carro, aí conseguiu, não, mas eu tenho que ter uma casa maior agora, eu tenho que ter um carro melhor, eu tenho que ter uma casa na praia, eu tenho que ter um sítio. E com isso nós vamos esquecendo de ser muitas vezes pais, né? Tem lá o filho da gente. Meu filho quer atenção. Não, peraí, que eu vou comprar o videogame de última geração para ele. Um iPhone, um iPad, todos os ais para manter o meu filho trancado dentro de um quarto, né? Achando que ali eu estou dando tudo para ele. Muitas vezes nós temos na nossa fala, eu dei tudo para o meu filho. Tudo o quê? O material? Será que era isso que ele queria? Ou será que o filho da gente queria apenas um momento para estar com a gente? Porque eles reclamam, né? Eu ouço essa reclamação do meu neto. Eu tenho 2 netos e o Theo vai fazer 7 anos. E a minha filha mora em cima, né? Então eu me aposentei, eu cuido do Theo. E o Theo, às vezes, ele fala assim para mim, vovó, você não é aposentada? Aí eu falo, eu sou. Então, mas por que você não senta para assistir comigo? Por que você tem que fazer tantas coisas?
E aí, olha, uma criança chama a atenção da gente. Será que eu preciso realmente estar correndo atrás, né, de estar limpando, de estar fazendo isso e aquilo? E não é mais importante eu sentar com ele, assistir o que ele quer que eu assista com ele? Porque esse neto também não é um sonho. Então, meu coração tem que estar ali com esse neto. Não é apenas estar com ele, a minha carteira, comprar o celular, o que ele quer. E eu acho que é o maior erro hoje dos pais, né? Eu, enquanto educadora, digo isso, porque dá-se um celular na mão da criança para a criança não atrapalhar. E aí a gente fala, não, tá dentro de casa. Como eu disse, antes eu corria nessas ruas, né? Mas o meu neto não sai de dentro de casa. Tá dentro de casa, tá dentro do quarto, tá seguro. Mas você deu um celular na mão dele. Você abriu o mundo para ele, deu o mundo para ele. Você já olhou o que ele está acessando nesse celular? Porque muitas vezes nós, enquanto pais, quando estamos correndo atrás do ter, nós dizemos que não temos tempo para os filhos. Mas os aliciadores têm tempo. Então, às vezes, enquanto você acha que seu filho está dentro do quarto, seguro, ele está sendo aliciado por alguém mal lá fora, através do celular dele. E quantas histórias a gente vê sobre isso. E mesmo assim nós continuamos dando os aparelhos de última geração para as nossas crianças e não temos tempo para estar com eles. Então, atrás do que estamos correndo? Atrás do ouro de tolo. Qual é o nosso sonho? O nosso grande sonho? Ter uma casa enorme para colocar todos os filhos, né? Eu mesmo fui assim, eu tenho 3 filhos. Mas agora fica 2 pessoas, aí só fica aquele monte de cômodos para você limpar. Então a gente tem que estar repensando nos nossos sonhos, né? Porque o grande tesouro, na verdade, que Deus deposita todos os dias no banco das nossas vidas se chama tempo. E Deus deposita na conta de cada um de nós 86.400 segundos para a gente usar da forma que a gente quiser, para sonhar e para realizar. Mas a gente está sempre, a coisa que a gente mais diz, eu não tenho tempo. E quando a gente faz isso que a Ângela fez, olha pessoal, nós temos, né, todas essas propostas, vamos ajudar, né? Ah, eu não tenho tempo. Vamos limpar a casa espírita? Quem tem tempo para vir ajudar a limpar a casa espírita? Ninguém tem tempo, né? Eu digo isso por dirigir uma casa espírita e ouvir o tempo inteiro isso, eu não tenho tempo. E hoje as pessoas não têm tempo, porque as pessoas levam 2 horas na academia, né? Um culto ao corpo. Tá certo, não tá errado não, tá? A gente tem que sim se movimentar, legal. Além de 2 horas ali na academia, ainda tem o tempo que ficamos no celular, ainda temos que trabalhar, dormir. Aí por isso as pessoas não têm tempo. E aí eu falo assim, olha, as pessoas acham 2 horas para ir para a academia, cultuar o corpo, cuidar do corpo. Mas não acham 1 hora para vir para a casa espírita, para a academia do espírito. E aí falam, não tenho tempo. Como não tem? Então divide. 1 hora para a academia do corpo e 1 hora para a academia do espírito. E olha que nas casas espíritas não é todo dia que a gente tem, você tem que vir todos os dias. Se eu escolher 1 hora por semana, né? Veja quais os dias que a casa oferece para eu poder estar ali, né? Mas não. Aí nós vamos nos tornando pessoas vazias, com grandes sonhos, muitas vezes realizados, porque muitas vezes a gente realiza os sonhos, mas nos sentimos totalmente vazios. Nunca se teve no mundo tantas pessoas depressivas. E o que é a depressão se não vazio? E o que é que está faltando
para tapar esse vazio? Talvez aquilo que as pessoas se neguem a buscar. Não tem tempo para o espírito, para cuidar do espírito. Porque as coisas na terra, esses sonhos que a gente tem, que nos traz prazer, né? E como eu estou falando, tá? A gente tem que ir atrás, é muito bom. Não é tudo. O espírito não vai se satisfazer com a minha máquina de lavar, né? Com o computador. Aí o espírito precisa de outras coisas. E quanto que eu estou tendo ali de tempo dentro desses 86.400 segundos que Deus me disponibiliza todos os dias. E não é acumulativo, né? Você tem que usar ali. Se não usar, tá jogando fora. Quantas pessoas ficam no celular jogando esse tempo fora? Não aproveitam de forma positiva. Porque o celular é bom, traz muita coisa, é muito fácil, ajuda muita gente. Mas só que você tem que saber usar a seu favor, né? Ele falou aqui que tem, acho que alguma coisa online. Tem. Eu poderia usar o celular para isso, né? Mas as pessoas usam para isso. A gente usa as redes sociais para quê? Muitas vezes para nos afastar, né? Nós temos ali aqueles grandes sonhos que a gente estava falando aqui, a gente tem os pais da gente, os avós, né? Mas hoje ninguém tem tempo para pai nem para os avós, não é isso? Ah, não tenho tempo para ir na casa da minha mãe. Ah, e na casa da sogra pior ainda, né? E aí a gente vai se afastando uns dos outros, nos isolando. E aí com grandes sonhos realizados, mas totalmente vazios, totalmente doentes, né? Sempre querendo algo, não sei o que eu faço. Eu tenho tudo, eu ouço muito isso, né? Ah, eu tenho tudo, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, mas eu não sei, uma tristeza que se apodera de mim. E aí eu falo para a pessoa, vem para cá, para a casa espírita, vem acolher quem chega. Porque quando a gente acolhe quem chega, a gente esquece do nosso problema, da nossa dor, né? Aí a pessoa fala, então, mas aí eu não tenho tempo. Como é que você quer sarar? Né? Nós nos colocamos como vítimas e nos tornamos pedintes. O tempo inteiro pedindo, querendo esse ter, que eu falei, é ter. E nos esquecemos do ser, porque é o ser que nos eleva. Quando a gente busca ser um bom filho, eu vou visitar os meus pais para saber como é que eles estão. Eu vou ver os meus avós, quem tem, né, quem pode. Não, ninguém quer saber mais. Mas muitas vezes também a gente pergunta assim para esses pais e para esses avós, vocês ensinaram seus filhos a serem pessoas acolhedoras? Porque quando a gente tranca o filho lá no quarto com o celular, você está ensinando ele a acolher? Ele vai te acolher quando você estiver velho? Não vai. E uma coisa que eu falo muito, né, na casa espírita, as pessoas não trazem as crianças. Deixa a criança com alguém e vem para a casa espírita. E aí depois de um dado momento da vida, você fala, meu Deus, mas essa criança não sabe sobre Deus. Você ensinou? Ou pelo menos levou para um local onde pudesse se ensinar a ele, né? Você levou ele para evangelização? Não, porque eu acho que a criança, quando ela já tem 8, 9, 10 anos, ela pode ouvir o evangelho, ela tem que ouvir o evangelho, né? Tem que ouvir falar de Jesus, não é só o brincar, entender que a casa espírita não é só brincar, né? Ela pode muito bem ouvir o evangelho. E é aí que a gente vai estar ensinando a criança que ela tem que ser acolhedora. Como é que ela vai ser caridosa se eu não ensinei? Então veja quantos problemas que a gente tem que pensar. Onde é que nós depositamos os nossos corações? Depositamos nas coisas materiais, né? E hoje a gente vai reclamar. Eu queria, além da casa, outra coisa. Mas você correu atrás disso?
Ou você correu apenas atrás do ter o material? E o material agora não te traz mais o prazer, né? Diferente da gente que se propõe a trabalhar numa casa espírita, porque eu falo todo dia, não tem nada melhor. Nada. Quando eu entro na casa espírita, na casa que eu vou de segunda a sábado. Era de segunda a sexta, né, até o ano passado, e eu falava, não, mas eu vou enxugar, vou ter que tirar alguns dias, aí esse ano vai de segunda a sábado. Eu falei que eu não vou falar mais, senão vai ser... E eu vou nos domingos também, eu levo o evangelho em algumas casas, né? E aí às vezes as pessoas falam, mas Rosana, você vai, não é? Você não acha muito? Eu falo, não, cada um tem aquilo que merece, né? Eu preciso de remedinho todos os dias, por isso eu vou para a casa espírita todos os dias, né? Tomo minha dose de remédio e volto para casa bem, né? Cada um de nós tem que saber procurar os seus remedinhos, porque eu digo, o evangelho, gente, é um remédio, em doses homeopáticas, por isso que hoje a gente está falando disso. Qual é o tesouro que escolhemos para nós? Onde é que depositamos os nossos corações? Então, a dose homeopática hoje é essa, para a gente repensar. E a gente tem que pensar na gente, né? Como eu digo sempre, pessoal, a frase de Jesus é orai e vigiai, mas é a sua vida. A vida do outro é do outro, né? Porque lá a gente sempre vai assim, ai, se a minha nora pudesse ouvir esse evangelho, também. Ai, se o meu genro estivesse aqui, também. Mas você está aqui, então esse evangelho é para você. Como eu digo para as pessoas, esse evangelho é muito mais para mim, porque ele chegou primeiro para mim. Faz vários dias que a Ângela me passou esse evangelho para eu estudar, como a gente estava falando, eu construí o evangelho. Então ele já vem há dias reverberando na minha vida. Né? Então eu sou a maior beneficiada neste evangelho de hoje. Mas vocês também podem ser tão felizes com ele assim como eu estou, né? Que palavra linda, que palavra maravilhosa, que forma da gente repensar. Como é que eu estou vivendo? E a gente não pensa na vida futura. Achamos que a vida é só isso aqui. Esse curto espaço de tempo, onde Deus nos dá uma passagem para vir para a Terra e uma passagem de volta já marcada. Só que a gente não sabe quando, mas alguém aqui tem dúvida que vai voltar? Não, essa é a maior certeza. Então um dia voltaremos. Não sabemos o dia. Só que não acaba aí. A morte, graças a Deus, né? Kardec matou a morte. Então Kardec nos trouxe que a morte é só o fim de um estágio que a gente estava vivendo aqui. Nós vamos continuar em outra dimensão. Não acabou, né? Porque antigamente tinha essa, morreu, acabou. Não, morreu, acabou, não. Acabou a missão aqui, essa. Porque nós vamos para a espiritualidade e depois ainda vamos voltar para mais outras experiências na carne, né? Então a gente tem que pensar muito bem naquilo que a gente planta, porque Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que deu a cada um de nós o livre-arbítrio para a gente plantar o que a gente quiser. Então você sonha o que você quiser, você deposita o seu coração onde você quer. Mas Deus é infinitamente justo, tão justo, que permite que a gente colha exatamente aquilo que nós plantamos. E é nisso que a gente tem que pensar, porque o sonho é um plantio. Mas o tempo vai permitir que a gente colha daquilo que nós plantamos. Então a gente tem que olhar um pouco para as sementes. Né? Como é que está sendo essas sementes? Que tipo de semente eu estou plantando? Né? Porque um dia isso vai reverberar na minha vida futura. E não só a vida aqui na Terra, essa vida futura que eu estou falando é na espiritualidade. Conta-se uma história que um homem morreu,
O mentor dele veio buscar ele, falou, vamos, a sua missão aqui na Terra acabou. E aí esse homem falou assim, não, mas eu tenho muitas coisas para fazer ainda, mas não dá mais tempo. Todo o tempo que você precisava foi tirado. Você não aproveitou, não dá mais. Aí ele falou, ai meu Deus, mas eu tenho que ir embora. Tem que ir embora, nós vamos ter que ir. Ele falou, tá bom, não tem outro jeito, né? Eu vou ter que ir. E ele percebeu que o mentor estava segurando uma mala. E aí ele perguntou para o mentor, que mala é essa? E aí o mentor falou, são as suas conquistas. Tudo aquilo que você conquistou nessa vida está dentro dessa mala. Aí ele falou, nossa, essa mala pequena, aí dentro está as minhas casas, os meus carros, as minhas propriedades, a minha empresa, tudo que eu tenho. Ele falou, não, nada disso era seu. Você foi usufrutuário de tudo isso na Terra. E tudo era da Terra, então ficou lá, não tem nada disso aqui dentro. Aí ele falou, então deve ser a minha família. Aí ele falou, não. A sua família é um bem do seu coração e não pode vir com você dentro da sua mala. Então, meus amigos, não. Esses aí eram companheiros da estrada. E aí o homem falou, meu Deus, mas o que será que tem ali dentro? Ele falou, já sei, né? Isso é tudo que eu estudei, que eu aprendi, né? São todos os meus títulos estão aí dentro? Ele, também não. E aí aquele homem ficou desesperado, então ele avançou na mala para abrir, né? Para saber o que tinha. De repente a mala abriu. Sabe o que tinha lá dentro? Nada. Nada. E aí o homem ficou chocado. Aí ele falou assim, como assim? Eu não tenho nada? Eu vivi mais de 70 anos na Terra. Então, 70 anos correndo atrás do ouro de todo. E tudo aquilo que você sabia que ia ficar lá. Que nada disso você iria trazer. Normalmente a gente comenta, né? A gente fala, caixão não tem gaveta, né? Para a gente levar nada. Então, por que a gente quer tanto ter? Agora, ele poderia ter ali dentro daquela mala, né, o ser. Talvez dentro daquela mala ele poderia ser o melhor pai. O pai que esteve com o filho, que brigava, que chamava atenção, que colocava de castigo, mas sempre esteve junto. Ele poderia ser o melhor filho. O filho que viveu ali com os pais, que no momento que os pais precisaram, os avós, ele estava ali, ele assistiu, mas ele estava correndo atrás de ter. Nem amigos, porque o que acontece muito é isso, às vezes a pessoa se vê numa certa idade totalmente sozinho. E por que ele está sozinho? Cadê a família? Ah, não deu tempo, porque o filho estava lá no quarto. A esposa às vezes reclama, né? Ai, você não me dá atenção, você não quer sair comigo. Então, aí como você vai ter essas pessoas se você não cativar? Cadê os seus pais? Você foi vê-los, assisti-los, né? E hoje a gente vê que a gente tranca os filhos no quarto e de agora a gente tá na moda, né? Não chama mais asilo. Eu esqueci como é que chama as casas de repouso agora que os filhos estão colocando os pais. Acolhimento, não. Alguma coisa assim, né? Mudou o nome só, né? Mudou o nome. Mas agora tem um quarto que eles colocam a gente lá, né? E eu até falo para os meus filhos, mas olha, vejam bem se esse lugar vai ter pelo menos Wi-Fi. Né? Porque vocês vão me confinar lá e se eu não tiver nem Wi-Fi para conversar com alguém, fica difícil, né? Procurem um que tem Wi-Fi, porque os filhos não querem saber de cuidar mais dos pais, sabe? E o cuidar que a gente fala nem é essa coisa do filho estar ali, mas às vezes de ver a gente, que a gente sente falta, né? Dos filhos vir ver a gente, dos netos, né? Mas só que a gente também não pode se condicionar a esse local
onde os filhos colocam a gente, que às vezes é dentro da casa da gente mesmo, mas que a gente fica ali sozinho. Porque você que quer ficar ali sozinho, né? Às vezes eu comento, gente, tem pessoas, então eu morro de solidão, porque minha filha não traz os netos para minha casa, meu filho não vem me ver, e eu fico dentro de casa sozinha, não faço nada. Eu falo, por que você não procura fazer para quem precisa então? Eu falo, você já pensou que nos hospitais tem pessoas que estão lá internadas e não tem ninguém da família que possa ir lá visitar? Que você poderia ir lá e fazer uma visita? Você já pensou em visitar um orfanato, um asilo, né? É que nessa campanha aí das casas André Luiz, né? Eu às vezes falo para os pessoal, por que vocês não vão lá, não entra lá, tem o site lá, você entra lá e vê. O que está precisando? É leite, olha leite. Eu falei, olha o quanto você pode ajudar. E eu falei, nem precisa de tanto dinheiro, porque se a gente fizer assim, não tem o grupo da família, que a gente fica lá se engalfiando, brigando um com o outro, um querendo cancelar o outro. Então, por que você não fala assim, pessoal, olha, eu estou aqui fazendo uma campanha para as casas André Luiz, eu vou doar 2 litros de leite, quem aí pode doar mais 2 ou 1? Vê lá da sua família. Não, eu vou buscar, porque se você não faz nada, você está lá com solidão em casa, você tem tempo? Então, eu posso ir lá buscar o leite. Aí eu falei, você já pensou você fazer uma caixa de leite e depois você só liga para a casa André Luiz e fala, olha, eu tenho tanto aqui de leite, vocês podem vir buscar? Você não vai perceber que o seu neto não veio, que a sua filha não veio. Mas muitas vezes nós corremos atrás do ouro de tolo, nós sabemos que não fomos bons pais, que a gente não tem como cobrar dos filhos. E aí a gente se tranca dentro de casa numa solidão. E aí você não sai, não vai atrás. Tem que buscar, né? Quando eu digo que eu vou para casa espírita todo dia, porque eu vou à noite. À noite está todo mundo dormindo. O meu marido, que já é aposentado, continua trabalhando. 14 anos aposentado, fica trabalhando. Levanta 3 horas da manhã. Então ele chega, 8 horas ele tem que dormir. Eu vou ficar assistindo novela? Eu não, vou para casa espírita. Tenho tempo para ter solidão? Não tenho. Porque chega lá, eu vou conversar com um, vou conversar com outro. Eu tenho problemas? Tenho muitos. Mas quando eu ouço o problema do outro, o meu problema vai ficando cada vez menor. Quando eu vejo, eu falo, nem tenho problemas. Nem tenho. Então, muitas vezes, essa solidão, né? E até aproveitar que estamos aí no mês de setembro, que a gente fala do Setembro Amarelo, que é um mês que a gente vai falar do suicídio, que o Brasil tem uma crescente de suicídio, é algo muito triste. E não tem idade, viu? É criança, jovens nem se fala, e velhos também se suicidando. Porque chega nessa situação que eu acabei de falar, o sonho, teve o sonho, correu atrás, conseguiu. Mas chega agora, o que eu faço com tudo isso que eu conquistei? Não preenche o vazio. E aí? E aí, se a pessoa não tem uma religião que ela acredite que a vida, né, é muito mais do que as pessoas imaginam, aí elas sucumbem e aí acabam se suicidando, perdendo a vida, né, perdendo essa oportunidade. Que eu falo, é tão difícil para a gente estar aqui, quando a gente pega essa literatura espírita e vai ler a respeito disso, a gente sabe que é tão difícil. Aí eu falo, quando a gente é adolescente, a gente é rebelde, a gente fala assim para os pais, eu não pedi para nascer, não pedimos mesmo, nós imploramos a Deus, imploramos essa oportunidade. Aí chega aqui, ai não, a vida não é boa, a vida não é legal, e aí eu vou tirar a vida? A gente tem que repensar muito, né? As nossas vidas, as nossas práticas, aquilo que a gente acredita, buscar aprender, né? Sugar da casa espírita tudo aquilo que ela oferece curso, vou fazer. Ai, tem psicografia, eu vou lá assistir. Ai, a pintura mediúnica, eu vou também, né? É campanha disso, é daquilo, eu vou.
Porque a gente acaba se envolvendo e vai vendo que vai preenchendo o vazio. E aí você chega em casa, você vai dormir já pensando, eu vou dormir porque amanhã de manhã eu tenho isso, porque eu vou fazer isso, aquilo outro, aí você não vai pensar besteira, né? Porque é muito triste você ter que ter um mês para falar do suicídio. Você vê aí que um país como o Japão, né? Que é uma potência, mas no ranking do suicídio é o primeiro país onde há mais mortes. Olha que triste. Por que toda a tecnologia, se o dinheiro, né, se tudo isso ajudasse tanto assim, um país tão tecnológico como o Japão, não teria suicídios. Então aí a gente poderia dizer que seria a África, que é um país que tem muita miséria? E não é. Então é como nós vemos a vida que nos leva, né, a correr atrás do ouro de tolo ou do suicídio, né, coisas que vão aí atrasar o nosso adiantamento, que como eu falei, nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações para se desenvolver, para crescer, para evoluir. E a vida é movimento. Por isso que eu disse que o maior tesouro é o tempo. Porque o tempo é que faz com que a gente se movimente. E se você parar, o tempo não te espera, né? Já dizia Cazuza, o tempo não para. E a gente tem que correr atrás, né? Tem que saber administrar esses 86.400 que Deus deposita todos os dias na conta das nossas vidas. O que é que eu posso fazer com este dia? Se nós dividirmos direitinho, nós não vamos deixar de ir à academia, de mexer no celular, trabalhar, dormir, descansar e ainda buscar algo para preencher o nosso espírito, para quando chegarmos do outro lado, quando o nosso mentor estiver com a nossa mala, a gente veja que a mala não está nem fechando, que tem muita coisa ali que a gente está levando. Porque o que a gente leva, na verdade, é isso. Nós não vamos levar a casa, mas nós vamos levar tudo aquilo que a gente viveu dentro daquela casa, dentro daquele lar, né? Seja bom ou ruim, a gente vai levar. A gente não vai levar o carro, não. Mas o quanto? Para que a gente usou esse carro? Só para trabalhar? Ou a gente usou também, né, para ajudar o próximo? Né? O próximo que não tem o carro está precisando. Eu usei esse carro para quê? Para passear, né? Então, são essas as coisas que nós vamos levar na mala. Nós não levamos o carro, mas o que vivemos com ele a gente leva. Por isso que eu estou dizendo que eu não estou fazendo apologia à pobreza, de jeito nenhum. Né? Para vir para cá eu vim de carro. E a gente ainda vem reclamando do trânsito. Nós nunca estamos satisfeitos, né? Tá de carro ainda está reclamando, né? Então o carro serve para isso, para levar a gente, né, mais longe, mas às vezes para as nossas necessidades, porque carro hoje em dia é uma necessidade, né? Não é luxo. Hoje a gente precisa do carro, né? Então a gente precisa da casa para se abrigar também, né? Porque quantas pessoas não têm uma casinha? E a gente aprendeu já pelo menos a agradecer todo dia a Deus. Deus, obrigada. Porque eu sonhei ter uma casa e eu tenho uma casa. Eu sonhei ter uma cama gostosinha para dormir, eu tenho. Eu sonhei ter um carro e eu tenho. Eu sonhei ter uma máquina de lavar e eu tenho. Né? A gente tem que aprender, né, a agradecer. O que eu amo muito nessa doutrina, né, é essa máxima, né, que a gente tem que promover a nossa transformação íntima. Então, se a gente chegar aqui na casa espírita e não estiver aberto para mudar, a gente não cresce. Então, a gente chega e tem que aceitar esta proposta, né, de estar ali, né, nos burilando um pouco a cada dia. E esse evangelho de hoje, como eu disse para vocês, né, que é uma narrativa de Mateus, que está no capítulo 6, a partir do versículo 19, onde Jesus diz, né, não ajunteis tesouros na terra que a ferrugem e a traça consomem, ou que o ladrão roube.
Ajunteis tesouros que possam levar para a vida futura. Tesouros que a ferrugem e a traça não come, o ladrão não rouba. Pois onde estiver o teu sonho, aí está o teu coração. Esta é a palavra de Jesus para nós hoje, para a gente repensar. Né? O que é que eu estou juntando? O que é que eu estou dando mais valor nessa vida? Ao meu celular, porque tem pessoas que o celular é tudo na vida dele hoje, não é? Se não tiver com o celular, será que o mais importante na minha vida hoje é o celular? Como eu falei para vocês, que o meu netinho cobra. Então tem momentos que você tem que parar e falar, não, vamos assistir, vamos ver o que você está vendo, vamos lá. Né? Até porque a gente não deixa ele muito com o celular, então ele quer que a gente veja a TV, ou que ele está fazendo um desenho, ele quer que a gente diga se o desenho está bonito, se está legal, e a gente tem que participar disso, porque isso a gente vai levar. Com certeza. São essas coisas que a gente vai levar também para a vida futura. É o que a gente vive ali com as pessoas, com os amigos. Às vezes a gente vive muito mais com os amigos do trabalho do que com a família, né? Porque você trabalha 8 horas ali com aquelas pessoas, 30 anos. Às vezes muito mais do que com os de casa. Mas como foi esse seu convívio no seu trabalho, com as pessoas com quem você trabalhava? A gente tem que pensar, eu vou lá só para trabalhar, só para ter o dinheiro? Será que eu não tenho que aprender a dar graças a Deus todo dia que eu tenho aquele trabalho? Que eu tenho aquele chefe chato? Porque é preciso, em tudo que é lugar, tem que ter as posições hierárquicas para manter tudo no lugar certinho, tudo em ordem. Então tem que ter o chefe, né? Tem que ter as pessoas ali para que haja uma ordem. Mas a gente pode muito bem ter uma convivência harmoniosa. Às vezes vai sair fora? Vai. Porque cada um de nós é um universo. Ninguém pensa igual. Cada um pensa de um jeito. E há momentos que as ideias vão bater, mas há momentos que as ideias vão chocar, né? Mesmo a gente que está aqui dentro da casa espírita, não há momento que é um quer uma coisa, outro quer outra, né? E a gente está falando de uma coisa só, mas esse é normal. Por isso que a gente tem que aprender a respeitar a diversidade que há no mundo, porque cada um de nós é um universo. E ninguém aqui tem o poder de dizer, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Porque nós não somos seres perfeitos, né? Somos seres aí no caminho da perfectibilidade relativa, porque perfeito só Deus. Nós vamos atingir uma perfeição relativa, né? E ainda estamos longe dela, muito longe. Então não adianta querer se colocar como o Senhor que sabe tudo. Não, isso é certo, isso é errado. Olha, vamos ver. Né? Quando a gente aceita essa proposta de mudança, você tem que estar sempre aberto para ouvir o outro e analisar. De repente o outro está certo, eu preciso mudar. Sou eu, porque às vezes a gente quer sempre mudar o outro, mas esse poder a gente não tem. Se tivesse, gente, o mundo estava ótimo. Porque quem não quer mudar a sogra? Quem não quer mudar a nora? O genro, a gente quer. Mas está errado, que a gente tem que aprender a respeitar. Não mudar. Porque mudar eu só posso mudar a mim mesma. Eu posso sim influenciar o outro com as minhas mudanças. Porque tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e fazemos, nós deixamos com isso impressões no outro. Assim como o outro, tudo que ele pensa, o que ele sente, o que ele faz, vai reverberar na minha vida também, né? Mas aí se ele quiser mudar é porque ele quer mudar, né? Ele viu que eu mudei, ele quer mudar. Ela tá indo lá na casa espírita, ficou melhor, então eu vou... Aí mas é ele, não sou eu que vou mudar. Mas eu posso mudar a mim mesmo, né? Eu olhar para mim e entender, olha... Eu estou depositando muito o meu tempo, né?
a minha vida, a minha disposição, a minha saúde em ter. E aí isso não vai ser legal, eu vou ter que dividir um pouco o tempo, equilibrar, para ser também. Ser boa filha, ser boa esposa, ser boa avó, ser boa irmã, ser boa vizinha, porque hoje em dia a gente não quer nem saber quem é o vizinho, né? Quem é o vizinho da direita, da esquerda? Ele estava aqui conversando e falando dos vizinhos, né? Mas hoje muitas vezes você nem sabe quem são os vizinhos. Antigamente ainda tinha, né? Ah, eu fiz um bolo, vem tomar um café. Agora não, a gente se isola. Eu achei que isso ia mudar com a pandemia, né? Porque nós passamos a ver que precisamos um do outro, que nós somos seres gregários, né? Deus nos criou assim, para a gente viver em comunidade, em sociedade, compartilhando um com o outro, né? Mas eu ando fazendo um balanço e eu acho que a pandemia não conseguiu, não teve esse objetivo. Naquele momento a gente nós tentamos nos unir para vencer a pandemia, mas parece que a gente já esqueceu tudo de novo. O que será que virá para nos auxiliar? Não castigos, né? Graças a Deus, essa doutrina é maravilhosa. Para a gente não existe pecado, não existe castigo, né? Existe a fala de Paulo de Tarso. Na vida tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho é que saber, com responsabilidade, o que é que me convém. E esse evangelho fala exatamente disso. Eu sonho, mas eu tenho que pensar, esse sonho me convém? Vai me fazer bem? Vai fazer bem para o meu próximo? Porque muitas vezes os nossos sonhos machucam o outro, violentam o outro. E aí não é legal, aí não convém. Então a gente não pode ter esse tipo de sonho, a gente tem que banir esse sonho da vida da gente, né? Então cabe a nós. Eu acho que já deu meu horário, ou eu falo mais já, né? Até meia-noite? Eu achei que era até meia-noite. Mas a gente tem essa possibilidade, né, de entender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então, como Deus nos deu livre-arbítrio, vamos fazer as melhores escolhas, vamos a partir de hoje pensar nos nossos sonhos, né? O que ele pode nos ajudar, o que pode ajudar no próximo, o que a gente pode mudar no sonho, porque às vezes você nem tem que mudar o sonho todo, só algumas coisas ali, né? Para que ele seja bom para todo mundo, né? E eu agradeço então a vocês no dia de hoje, né? Porque foi a sementinha de um sonho que a Ângela plantou em mim para estar nesta casa, né? E aqui eu rendo graças a Deus e agradeço, obrigada, Senhor, pela casa, por eu chegar aqui, por vocês estarem me ouvindo, né? Que é uma oportunidade de eu explanar e de aprender um pouco mais também. Então agradeço muito pelo convite e por vocês estarem comigo no dia de hoje. Muito obrigada. Palmas para Jesus. Ai,